Começamos a gravar. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Nós estamos gravando e vamos fazer o estudo do livro Nosso Lar, continuar o estudo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estou aprendendo. Vamos fazer uma leiturinha, só para a gente harmonizar. Caminho, Verdade e Vida, 111, Orientadores do Mundo. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. Ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: é mestre em Israel e não sabes isto? E Emmanuel comenta: é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhes dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em harmonia. Considerando essa circunstância, e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Nós fazemos uma prece antes de começar? Bem-vinda, dona Rosana, seu Luiz. Sim, pode fazer a prece inicial e aí pedir para o Marcinho falar sobre o que é o sol no plano espiritual. Tá ótimo. Então vamos agradecer por mais esse nosso encontro. Obrigado, Senhor, Pai de amor e bondade, por essa oportunidade de reunir esses amigos para estudar a vida espiritual, o teu evangelho. Muito obrigado pela presença de Jesus amigo, dos nossos anjos da guarda e dos benfeitores da nossa fraternidade. Nós possamos estar com a mente preparada, solo preparado para receber essas sementes que virão nos auxiliar durante essa noite e o restante da nossa caminhada. Obrigado, Pai, que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Márcio, passo a palavra para você, amigo. Boa noite, meus amigos. Tudo bem, né, gente? Muita alegria que a gente está aqui novamente, né? E sobre o assunto que foi colocado para nós, eu confesso minha surpresa, né, com a dificuldade que eu tive de encontrar referências do Sol no plano espiritual, assim, com mais facilidade que outros temas. De qualquer forma, eu acredito que não é à toa, né? Certamente isso está na sequência do nosso estudo, e a gente vai ter oportunidade de repercutir ainda mais durante as semanas que estão por vir aí, né? No meu entendimento, né? Eu, quando vi o filme do Nosso Lar, vi aquelas manhãs belíssimas, né? Falei, certamente vai ter uma abordagem aqui. E foi uma maravilha que são aquelas manhãs, né?
Não que eu não tenha belas manhãs, eu tenho belíssimas manhãs também. Só aproveitando esse gancho também, eu sou um sonhador, eu gosto, sonho com muita facilidade. Antes disso aí, queria comentar que eu já sonhei em lugares belíssimos, com cores que belíssimas, e que, para valer, no momento, fala assim, quer ficar aqui, quero ficar aqui, não quero voltar, não. Tão bonito que é. Tive a felicidade de sonhar com um lugar muito bonito. Aqui, voltando para a questão do Sol, né? O que eu consegui a respeito do Sol, ele tem muita abordagem com relação ao mapa astral, coisa dessa natureza. Eu queria fazer com mais profundidade. Então, eu peguei aqui alguns recortes de revistas espíritas que tem uma abordagem a respeito, e eu vou falando cada uma delas, cada definições que a gente encontrou, né, para a gente ir aí repercutindo. Né? E a primeira delas é a Revista da Espiritualidade, Energia do Leito. É o seguinte: o Sol é frequentemente visto como uma fonte de luz, vitalidade e renovação. Ele simboliza a divindade, a iluminação. A energia solar é associada à clareza, ao crescimento e novos começos. Assim como as plantas precisam da luz solar para florescer, nós também precisamos dessa energia vital para prosperar. Meditar sob a luz do sol pode ser uma experiência extremamente profunda, ajudando a liberar tensões, promover um estado de paz interior e limpeza dos chakras. Achei muito interessante essa passagem aqui, né? E tem uma outra aqui em que também é colocado, né, basicamente, no mundo espiritual, como realmente é enxergado aqui no mundo espiritual, conforme os conceitos dessa revista. No mundo espiritual, o Sol representa a individualidade, a essência e a vitalidade, a força de vontade e a autoconfiança. Ele também pode estar associado à felicidade, ao sucesso, à abundância e à autoestima. Na astrologia, o Sol é um elemento importante no mapa astral, pois indica o signo solar, que é o signo zodíaco, em que o Sol estava no momento do nascimento. O Sol pode ser um guia para autodescoberta, mostrando a verdadeira essência de uma pessoa. Ele comenta o seguinte: o Sol pode ter os seguintes significados, segundo o autor aqui. Representa a identidade pessoal e a essência de uma pessoa. Indica a força vital que anima e dá propósito. Encoraja a autoexpressão, a autenticidade e a manifestação de talento e criatividade. Interessantíssimo isso, né? Pode ser um indicador de sucesso. Pode estar associado à felicidade, pois tem capacidade de despertar bons sentimentos. Pode representar o princípio masculino, ativo e positivo, e pode ser um símbolo de espiritualidade. Uma coisa interessante, antes de eu passar para o próximo trecho aqui, é sobre Maria, né? Quando fala em Sol e Maria. Alguns autores, alguns autores que eu tive a oportunidade de ouvir em sites, enfim, em lives, né? Falaram que Maria e espíritos altamente evoluídos residem no Sol, para terem ideia. Eles não têm a questão do corpo físico, como nós temos, né? Então, aqui tem parece uma fala sobre isso, sobre como é que são esses espíritos em relação ao Sol. Deixa eu colocar eles aqui. Não sei se está aqui, não. De qualquer forma, dando sequência do que a gente conseguiu, tem alguns conceitos aqui, só um minutinho. Eu consegui um conceito aqui que significa o Sol no Espiritismo. O Sol não seria muito habitado, é o que eu falei, o Sol não seria mundo habitado por espíritos corpóreos, como nós.
mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio de fluido universal, né? Transmitindo a esses as suas orientações, as suas benesses através do fluido universal. Interessantíssimo isso, né? Espíritos de alta patente, altamente evoluídos, né, no Sol. Né? Se a gente for olhar a questão vamos dizer assim, do lado da desmaterialização, que era o espírito, né? Quanto mais evoluído, menos material é, né? Então, eu acho que é uma coisa factível. Né? Mas aí, estou aprendendo assim como vocês aí. Né? Enfim, gente, realmente, como eu falei, não consegui muita coisa, não. São esses recortes aqui, mas tem também uma passagem aqui muito interessante, até um pouco poética, mas muito interessante, a revista chama Will Stick Brasil. Desculpem. Que fala da energia espiritual do pôr do sol. Seguinte colocação. Ele fala, tem uma premissa muito interessante, que ele, antes de iniciar, ele fala o seguinte: volta o teu rosto para a direção do sol, né? E então as sombras ficarão para trás. Sabedoria mental. Ele comenta o seguinte: não é à toa que tantas pessoas se sintam impelidas a bater palmas para esse espetáculo, o pôr do sol, que a natureza nos oferece diariamente. Os amores também ficam latentes e não há momento do dia mais romântico para namorar. Quando o sol nos diz, quando o sol nos diz adeus, celebramos a alegria pela vinda da noite e a chegada das estrelas anunciadas pelo céu dourado que nos aquece o coração. A energia do sol é impensável. A energia do sol é impensável e durante o nascer. E o momento em que ele se põe, as energias espirituais ficam muito mais fortes. Portais se abrem e a carga energética que é liberada nos magnetiza, encanta e influencia totalmente, tendo os dois momentos do dia que ficamos mais próximos do divino. Por isso, não pense que esse espetáculo é carregado de energia por sua beleza natural, pois essa é a ideia muito pequena para compreendermos a gigantesca energia vital e espiritual que é liberada todos os dias quando amanhece e também quando a noite chega. Por isso, estes são momentos incríveis de conexão espiritual, ótimos para meditação e qualquer outra parte de natureza espiritual. Então, realmente, eu consegui esses recortes, não consegui nada mais do que isso. Acho que vale, né, a gente ter uma reflexão de quão importante é o sol na nossa vida, né, e que eu queria encontrar, na realidade, é uma abordagem mais profunda, ou seja, em transcendendo esse estágio que nós estamos vivendo da matéria, não é? Uma coluna espiritual, como a gente viu no filme do André Luiz, né? Que hoje a gente sabe aqui, para o nosso corpo físico, nós dependemos aí do sol para energia, para vitamina D, que é muitíssimo importante para nós, o sol não supra. Estou falando mais de caráter material. Mas de natureza espiritual, certamente, a gente tem muitos benefícios, né? Também do lado de lá. Né? Mas é isso, tá? Eu queria colocar para vocês, gostaria de ser um pouquinho mais, mas aí fica aberto. Se alguém quiser enriquecer mais esse assunto, eu quero aprender também com vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Ótimo, Marcinho. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, né?
Então, era bem isso mesmo, Márcia. Essas coisas todas que você colocou foram muito, muito bem pontuadas. O André Luiz vai descrever ali no capítulo que a gente vai ler agora, do capítulo 4, o iniciozinho dele fala bem sobre o Sol, e o Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele faz alusão ao Sol, no capítulo 33, como se fosse uma lâmpada de ouro. E lá até no Mensageiros mesmo, e no Nosso Lar a gente vai ver que esse Sol que a gente está se referindo no plano espiritual é uma das fontes, uma das maiores fontes de alimento do perispírito, né? E aí a gente tá até trabalhando, falando a respeito de que, igual o Marcinho trouxe para nós aí, a respeito do Sol, que para o nosso corpo físico é importante, né? As pessoas que vivem no escuro têm essa deficiência, tanto da vitamina D quanto de muitas outras coisas, né? Porque o músculo ele necessita também desse alimento solar. Então, seria muito nesse sentido. E a gente vai ler aqui no iniciozinho do capítulo, ele vai falar que é uma bênção radiosa, né? Então, a gente vai começar a entender essas diferenças do plano espiritual, por isso que a gente tem trazido essas questões no plano espiritual e, né, para a gente entender como que é na matéria, no plano físico nosso que a gente vive, né? Então, a gente começa a entender essa diferença, que tem essa tudo no plano espiritual é de uma maneira mais intensa, mais, vamos dizer assim, mais intensa, né? Mais intensa por quê? Porque o nosso organismo, o nosso perispírito, ele não se resume a um simples órgão, né? A audição que a gente viu, a visão que a gente viu, agora o Sol, tudo é ampliado porque a gente está falando de uma maneira em termos de perispírito daquilo que é fornecido, que é tudo muito mais amplo, né? A nossa visão se amplia, a sensação se amplia, e também lá no Mensageiros, igual no Mensageiros, eles vão para o campo, né? Para o campo para se restabelecer, para poder absorver a energia do ambiente. Então, a gente começa a perceber que o plano espiritual ele tem esse fornecimento de uma forma diferenciada, igual o André Luiz estava descrevendo para nós no capítulo 3, que a gente leu, a respeito da sopa que ele tomou, da água que ele tomou, que era tudo muito mais, a sensação era muito mais intensa, como se o alimento tivesse o remédio, né, como se a água fosse bem mais fresca. Então, ele vem trazendo essas nuances de que no plano espiritual as coisas são um pouquinho diferentes. E o que a gente vive na matéria, é isso que a gente precisa deixar claro, e a gente vai ver também no Nosso Lar lá na frente. É uma pincelada do que existe no plano espiritual, né? Aí a gente vê, inclusive, essa questão da televisão que ele trouxe, né, que lá já tinha, e no Brasil ainda nem tinha chegado, que a gente viu. Então, todas essas coisas, tudo que a gente tem aqui no plano material, é um breve esboço, vamos dizer assim, do que existe realmente, de fato, no plano espiritual. Gratidão, viu, Marcinho, pelo empenho, pelo esforço, tá? Então, meninos e meninas, continuando o nosso estudo, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do livro. Então, a gente parou lá no finalzinho do capítulo, né? A gente leu esse último trecho aí, esse último parágrafo. Então, ele fala lá para nós, né? Meninos, meninas, mais algum comentário a respeito do Sol? Alguém quer fazer alguma observação sobre a questão dessa diferença das coisas no plano espiritual e no plano físico? Sim, não? Comentários. Esse negócio de só eu falar não está dando certo.
Não? Então tá, vamos lá. Diga, Marcinho, comente. É interessante você falar aí da questão dessas telas, né? Eu nem tinha nem atentado à questão das telas. Quando foi feito o livro, não tinha nem televisão aqui, não, né? Não tinha nem televisão. Não, quando o André Luiz viu lá na hora da oração, que ele estava lá, que ele viu aquela tela enorme, a televisão ainda não tinha chegado ao Brasil. Isso foi em 1943, o livro, né? E a televisão foi chegar no Brasil em 1950, quando a gente pesquisou. Então, ainda tinha 7 anos aí de diferença nesse intervalo aí. Então, nós vivemos com cópias mal feitas, vamos dizer assim. É uma pincelada muito grosseira, né? Muito grosseira, né? Então, isso aí eu já vi depoimento, só fazendo um breve comentário, de cores, até que a gente nem consegue divisar aqui, né? Na escala de cores. Existem cores que, aqui nós temos as cores do arco-íris, né? Aquela cor que você tem cristal, ele divide em cores, né? Aqui na Terra, né? E eu já vou falar que existem cores lá que a gente não consegue divisar ainda, né? Os nossos sentidos ainda estão muito limitados, né? Então, realmente, é uma explosão de vida, de coisa. Tem que ser merecedor também para poder usufruir disso tudo, né? É maravilha, mas fazendo essa parte para poder ser merecedor desse sol maravilhoso, dessas cores belíssimas, esses lugares todos bonitos, né? A gente tem que fazer o nosso para casa. Né? Ótimo, Marcinho, essa sua consideração, porque a gente precisa lembrar que por que a gente não enxerga determinadas cores que no plano espiritual existem? Porque nós estamos limitados ao globo ocular, ao órgão da visão material. E esse órgão, ele não consegue perceber o plano espiritual como um todo. Né? E essa parte material, essa parte física não consegue. Então, a gente não visualiza essas outras cores, não sente essas outras sensações de visão, de audição, de percepção, de sentimento. Por quê? Porque nós estamos limitados, quando acordados, ao nosso corpo físico, aos nossos órgãos. Então, os nossos órgãos é que não conseguem sentir por completo esse ambiente do perispiritual, do perispírito. Então, por isso que a gente não sente essas coisas como no plano espiritual. E aí, como foi bem lembrado, né, a questão da tela, a questão do sol, a questão de todas essas sensações, é um breve vislumbre daquilo que nós teremos e sentiremos quando estivermos desencarnados. E aí o capítulo, só para a gente finalizar, termina-se assim. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. E aí a gente precisa lembrar disso, né, por causa daquela chuva de flores azuis que caiu sobre ele recebeu aquela bênção, aquele benefício, né, as dádivas que vêm do céu. E aí ele mesmo fala que ele não se sentia mais aquele doente grave de horas antes, mas lembrando que para que ele conseguisse adquirir esse benefício, ele teve que fazer o movimento de ir. Lembra? Porque o nosso amigo enfermeiro, ele fala para ele assim, olha, né, que ele se oferece para ir para a oração. E aí ele fala, você está enfermo, mas se estiver com disposição, 3 pontinhos. Lembram dos 3 pontinhos, né? É importante a gente lembrar desses 3 pontinhos, porque o movimento tem que ser meu. Eu preciso caminhar, eu preciso sair da minha posição de enfermo para receber a dádiva. Eu preciso fazer esse movimento. E aí ele continua. A primeira prece coletiva em nosso lar, a primeira prece de quem, gente? De André Luiz, tá? Porque aquela prece acontece todos os dias no crepúsculo. Certo? Então, a primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação, conforme inesperado, envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração
saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, encher-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Eu achei essa frase final desse capítulo fantástica, porque traz um monte de informação para nós. Primeiro que ele fala que ele estava em anos consecutivos de sofrimento, causados por quem, gente? Causados por quem? Por ele mesmo. Ele mesmo. Por falta de entendimento, por falta de querer mudar, às vezes pelo desculpismo, porque ele achava um absurdo as pessoas chamarem ele de suicida. Então, consegue perceber o vitimismo que a gente às vezes se deixa cair nele? Então, ele está dizendo que ele passou, e aí ele fala, ó, pobre coração, saudoso e atormentado, a maneira de cálice há muito tempo vazio. Então, ele consegue enxergar que ele agora estava numa condição de quê? De receber. Ele chegou, ele esgotou o que ele tinha para esgotar. Era um cálice vazio, não tinha mais nada. Não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. Por isso que ele fez a prece sentida. Não tinha mais o que fazer. O cálice vazio. E aí ele fala, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então, começa o movimento de que existe algo de bom, existe algo que é gostoso, existe algo que eu preciso buscar para me preencher, para me satisfazer. De quê? De bênçãos, né? Ele viu ali, ele presenciou, ele vivenciou naquele instante uma prece coletiva que plasmou um coração azul com, como é que fala? Estrias douradas, né? Todas as pessoas em oração conseguiram plasmar aquele coração, e daquele coração o alto despende cachos de flores azuis, lembra? Que trazem o benefício. Então, não é uma coisa aleatória. A bênção não vem do nada. Ela vem quando eu me coloco à disposição para receber. Quando eu peço, quando eu me conecto, quando eu entro nessa vibração, aquilo que eu estou pedindo vai vir. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante que a Maria tinha trazido para nós na semana passada, que é, da mesma maneira que eu recebo as coisas boas, eu recebo também as coisas não boas. Então, se eu estou pedindo, me conectando com as coisas que não são boas, são elas que eu vou receber da mesma maneira. Porque ninguém fica sem atendimento. Ninguém fica sem atendimento. Agora, se eu vou receber o atendimento das coisas boas ou das coisas não boas, vai depender daquilo com que eu estou me conectando, com que eu estou me ligando, com que eu estou vibrando. Simples assim. Pensamento, sentimento. E aí vamos entrar, então, no nosso capítulo de hoje, que é capítulo de número 4, intitulado, O Médico Espiritual. E aí é que nós vamos começar a falar do sol. E aí ele fala, no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Olha que bonito isso, gente. Conseguem perceber a grandiosidade desse astro que a gente, muitas das vezes, reclama? Nossa, está muito quente hoje. Nossa, está muito calor. Está muito isso, está muito aquilo. Aí, no dia que chove, fala assim, nossa, estou precisando de um sol. Não é assim? Tudo sem o sol não perde um pouco do gosto, do sabor? Porque começa a criar bolor, começa a ficar frio, começa a criar
como é que fala? Começa a criar... Aí fugiu a palavra. Marcinho, eu sei que me socorre sempre. Começa a ficar, sabe, viscoso, não é assim? Fala aí, Marcinho, me ajuda. Para o sol, tem que saber os Oi? benefícios, tem que buscar os benefícios do sol, né? A questão Sim, de reclamar, precisamos. tudo é uma bênção, né? Agora, essa mania de reclamar, a gente tem que cortar ela, né? Porque é uma bênção, né? O sol é uma bênção, a chuva é uma bênção. A gente vai sempre perceber que, na maioria das coisas, é bênção pura que o sol traz para nós, né? Tem as plantas, né? Tem planta que sem sol ela não vai adiante. Você fala que é só chuva, não. Tem planta que sem sol ela não vai adiante. Então, agradecer sempre, né? A verdade é essa. E tem uma coisa curiosíssima que você falou agora que eu lembrei. Por que a planta, quando a gente planta a semente na terra, ela nasce para cima, ela não nasce para baixo? Vai buscar o sol, né? Fazer fotossíntese, ficar luz, Ela, né? o que orienta ela é o calor do sol. É por isso que ela cresce para cima na terra e não para baixo. Porque o que vai fazer com que ela tenha essa vontade de crescer para cima no nosso ver, né? Porque quem está lá debaixo do globo vai estar vendo ao contrário. Mas, enfim, esse sair da terra é com relação ao quê? Ao calor. Ela vai em busca dessa conexão. Diga, Márcio. E ela desvia dos obstáculos, inclusive, né? Se observar, eu tenho umas plantinhas aqui, eu fico observando, né? Eu tenho que obstruir o local para elas ir. Se ela começa a fazer curva, ela vai procurando a luz do calor. Exatamente. É muito Ela bonito. vai procurar a luz, e se tiver uma pedra, ela vai desviar. Exatamente. Né? Por isso de precisar de pegar a terra e dar aquela forfada e tirar as coisas mais né, pedregosas, as coisas maiores, para quê? Para que ela cresça sem esse desvio, né? Sem essa dificuldade de conseguir achar o caminho. Então, ele continua dizendo para nós, claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Então, olha só que gostoso que é quando a gente começa a observar o que o dia nos oferta. Porque, igual o Marcinho disse, se tem a chuva é porque a gente precisa, se tem o sol é porque a gente precisa. Se for chuva demais, não começa a dar infiltração, a parede ficar molhada, tudo ficar com aquele ranço de que não está, de que está, né, úmido, fica com aquele ranço, a roupa não seca, nada flui. E aí, quando tem o sol, né, seca-se isso, mas também, se tem demais, o que acontece? Começa a ressecar, a planta começa a ficar quebradiça, as coisas começam, a terra começa a ficar seca demais. Diga, dona Rosana, contribua conosco. Nós também temos o exemplo dos países onde o sol brilha muito poucos meses no ano. As pessoas são mais fechadas, são mais tristes, e a falta da claridade do sol, porque tem a claridade do dia, mas o sol faz muita falta. Muitos suicídios, né, nesses países onde o sol não aparece. Sim, influencia demais nessa questão do humor, né? Nessa questão da nutrição. A gente começa a ter que buscar esses nutrientes em outras fontes, e às vezes isso não é satisfatório. É o que leva, muitas das vezes, à depressão, a vários outros, como é que fala? A vários outros problemas emocionais, problemas, né, de sociais, né? Tem várias coisas que essa falta de algo, né, traz.
ou o excesso, porque aí a gente vai falar também, por exemplo, dos desertos, né? Quando há o excesso desse sol, que também acaba fazendo com que a terra não seja tão produtiva. Então, tudo precisa desse equilíbrio, né? E aí a gente precisa entender, e como o Marcinho muito bem disse, agradecer sempre. Se é o sol, se é o calor, se é a chuva, não interessa o que é, né? Eu preciso daquilo para a minha vida. E nada vem fora daquilo que eu necessito. Então, se eu estou num lugar onde existe a falta desse sol, é porque eu preciso passar por determinadas situações que aquilo me proporciona. Se eu estou num local onde existe o excesso daquele sol, eu também preciso passar por aquelas situações que essa... Você marcou o exame? Né, me proporciona. E aí, então, ele vai dizer para nós assim, então ele fala que essa claridade, né, inunda cariciosamente o ambiente. Ele fala: sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo, tinha a impressão de solver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um pouco sombrio, a saudade do lar, o apego à família, que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam minha mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Olha que curioso. Quando a gente tem o lenitivo, quando a gente tem o remédio, os problemas, eles vão diminuindo ao nosso olhar. Não que ele deixe de existir dentro de nós, mas ele toma uma proporção diminuída com relação ao todo. E aí eu começo a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Olha que curiosa essa informação que André Luiz está trazendo para nós. O benefício era tão gostoso e saboroso que ele não tivesse ainda aqueles pontos sombrios com relação à família. Tinha, mas estavam acalentados por aquele momento. Não que ele não tivesse os questionamentos, não que ele não tivesse aquele apego, aquela distância, a falta. Não é isso, ele sentia tudo isso, mas estava abrandado, vamos dizer assim, né? Acalmado, acalentado. Por quê? Porque ele sabia, ele estava começando a visualizar que se ele recebia aqueles benefícios, a família também recebe. Todos nós recebemos, né? Tanto que o nosso próximo assunto, viu, gente, é família no plano espiritual. E aí vocês já vão pensando quem é que vai falar sobre o assunto, tá? Então, olha só, é muito nesse sentido. O que é essa grandiosidade de bênção recebida? Sabe quando a gente está muito doente e a gente começa aquela melhora, os problemas deixaram de existir? Não. Mas eles tomam uma proporção menor. Porque a gente passou por algo fisicamente doloroso e estamos recebendo lenitivo. Então, a gente começa a entender que aquela dor está tendo uma melhora, está tendo uma cura, entre aspas, né? Está tendo um alívio. Então, as outras dores, elas também vão ter o alívio. Na sua hora certa, no seu certo, eu vou começar a enxergar os benefícios daquela situação não gostosa para uma situação mais light, mais leve. Meninos, meninas, me ajudem aí. Vamos? O que mais temos para tirar desse início desse capítulo? Ninguém? Marcinha está calada, Maria está calada, seu Luiz está caladinho. Ninguém, gente?
Olha, eu não estou podendo falar muito, não, que eu fiz uma cirurgia na boca, e eu estou falando até demais. Hoje já tive que ir lá, que deu problema, eles tiveram que abrir, limpar e fechar de novo. E eu estou aqui só na falação. Diga, Marcinho, para nós. Fale. Vale o seguinte, essa passagem do André, você falou um negócio muito importante aí, que é o querer, né? A gente vê muitos depoimentos até no próprio livro Nosso Lar, é aquela senhora que pedia muito, né? Para um ente querido, aí o benfeitor perguntou para ela, ó, o que você foi abordar a questão dos bônus dólares dela, né? E ela praticamente não tomava iniciativa em nada, sempre adiando um trabalho aqui, outro ali, né? Então, a questão de você querer também lá no plano espiritual, né, mais do que nunca, talvez, né, é importante. Você realmente, o André poderia amargar lá no umbral, pensar, juntar com a turma que está lá, não quer saber de ninguém, e ficava por lá. Mas ele resolveu mudar, resolveu levantar e seguir e aceitar. Isso, né? A experiência dele é belíssima, né? Então, isso vale tanto para aqui como para, né, na eternidade que nos espera, né? Sempre a iniciativa, a proatividade. Se você quer, você busca, você vai atrás. Muito bonita essa convalescência dele. Praticamente se sentia morto, praticamente, e é como se assim, parece que ele nessa passagem, ele está nascendo, ele está enxergando a vida sob outro prisma. Quer dizer, eu estou vivo, né? Esse sentimento que a gente consegue captar nessa passagem, né? Passa tudo que ele viveu, quando ele tem essas benesses, todas essas coisas boas chegando, sentimento de vida, né? De sequência da vida, né? Em vez de tentar amargar ou maldizer o que passou, o que não passou. A vida chegou, ele aceitou de bom grado. Né? Isso é importante. É muito bem lembrado isso, Márcio. Essa fala de André Luiz está trazendo isso, né? Ele não está mais, vamos dizer assim, murmurando, ou reclamando, ou remoendo por estar longe da família, por estar isso, por estar aquilo, por aquilo outro. Não. Ele está enxergando realmente o benefício. E olha só que curioso o que ele vai falar no próximo parágrafo, que aí vai mostrar exatamente essa questão para nós, bem vívida, olha só. Então, ele está vivendo tudo aquilo, né? Ele recebeu aquele benefício da prece, agora já é outro dia, ele já entendeu a questão do sol, da natureza, e olha só o que ele fala. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz. Mas, olha que curioso, não o consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Porque, querendo ou não, ele fez o movimento, ele está recebendo, mas não é igual a gente toma o remédio para poder fazer o efeito para sanar aquele problema. Mas ele tem uma duração. Ele tem uma duração. E aí eu preciso, de novo, daquele mesmo remédio. Eu preciso sempre estar querendo modificar a minha vibração. Então, o que acontece ali naquele momento? Ele se deixa, né, lembrar de que a enfermidade ainda que ele tem no corpo ainda não permite que ele sozinho consiga fazer esse movimento. Mas ele vai conseguir? Sim, não, talvez, amanhã, depois. Ele Sim. vai conseguir. Ele vai. Diga, Márcio. Ele vai conseguir, vai seguir, né? Sim. Eu não vou monopolizar, não, porque as pessoas devem querer falar aí também, né? Não tem monopólio aqui, ninguém monopoliza aqui, só eu só. Tá certo. Mas é muito isso mesmo. Ele vai conseguir, ele vai entender. Mas ainda nesse momento, e tanto que a gente vai ver que na hora que ele vai sair daqui, que ele vai lá para as câmaras de retificação, que ele vai querer atuar como médico, ele vai desequilibrar o outro. Por quê? Porque ele ainda não está em equilíbrio. Então, aqui ainda ele necessita da cooperação magnética. Consegue perceber?
Não é que ele não teve o benefício, ele teve o benefício, ele já não está mais aquele enfermo grave, ele falou, ele não disse no capítulo anterior, no finalzinho? Ele já não é mais aquele enfermo grave, porém, ele ainda necessita da ajuda. Ele ainda necessita, por quê? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por não saber utilizar ainda o benefício automaticamente, por ele mesmo, por não saber como fazer isso ainda. Porque, muito possivelmente, se ele ali, naquele momento, desfrutando de toda aquela, né, essa descrição que ele disse, do sol, do calor, da carícia da luz, né, dessa natureza, dessa brisa, se ele começasse, nesse momento, a entrar em prece e em conexão com o mais alto, ele receberia ou não receberia o lentivo? Sim, com certeza. Mas ele ainda não fez essa associação. Conseguem visualizar isso? Ele ainda não fez essa associação, que ele precisa fazer esse outro movimento de conexão com o mais alto, de elevação da vibração para recebimento do benefício. Ele ainda não fez essa conexão. Então, ele acha que ele só consegue com o auxílio magnético do enfermeiro. Né? Então, ele deixa claro isso para nós. É um processo gradativo de evolução, entendimento, conhecimento. Ele ainda está no processo de enfermo. Ele ainda não conseguiu visualizar que ele mesmo consegue se curar. Não foi o que ele fez no capítulo anterior, quando ele deu o movimento de ir até a prece? E aí ele recebe o benefício? Ele ainda não consegue visualizar o todo, né, o geral. Mas uma hora ele vai ser a pessoa que auxilia. Uma hora ele vai ser essa pessoa que auxilia. No momento, ele ainda não é. É no momento. E aí, vamos parar por aqui, né, gente? Parar por aqui. Faltam 8 minutinhos. Então, olha só. Agora a gente precisa começar a entender o que é, então, essa família no plano espiritual. Será o tema do próximo estudo para semana que vem. Quem se habilita? Família no plano espiritual. Quem vai falar? Seu Luiz vai fazer para nós? Posso fazer. Qual é o título? A família no plano espiritual. No plano espiritual. Ok. Então, seu Luiz vai fazer para nós, vai trazer a família, vai trazer ele e a matrona para nós. Olha que lindeza. Então, ótimo, viu? Família no plano espiritual, pelo seu Luiz, semana que vem. E Maria, vai se preparando aí, que na próxima semana nós vamos querer sua colaboração aí também, viu? Tá certo. Marcinha, também, viu? Na outra semana, na outra, sim, tá? Márcia. A Márcia é porque ela sempre deixa ligadinha, escutando, mas ela tá me escutando, ela tá sabendo que ela vai ter que falar também para nós aí, né, Márcia? Tá? Será então, que eu vou? Vai ser um tema facinho, eu prometo que vai ser facinho, tá bom? Então tá bom. Se o Márcio deu conta de falar do sol no plano espiritual, gente, a gente consegue falar sobre qualquer coisa, viu? Tá bom. Então tá. Então, ó, já fica aí pela dica, Maria, Márcia, tá? Para os próximos cenas dos próximos capítulos aí. Então, gente, alguma dúvida a respeito desses benefícios? Alguma dúvida a respeito dessa diferença, plano espiritual, plano físico? A gente precisa começar a se questionar, viu? Questionar como estamos pensando, como estamos agindo, que horas que eu estou deixando minha vibração cair, o que eu estou recebendo com essa vibração. Lembra quando a gente falou a respeito da questão da audição da música? Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Isso faz uma diferença muito grande, viu, gente? Essa questão dessa vibração, do que eu estou recebendo, do que eu estou me conectando, de com quem eu estou me conectando e da onde eu estou recebendo
os benefícios, entre aspas, aí, né? Porque podem ser benefícios bons ou benefícios não tão gostosos, né? Conseguiram deixar isso bem, bem visível, né? E a natureza, ela é muito importante. Tanto que a gente vai ver que no livro Nosso Lar, nós vamos ver mais vezes a respeito disso. No livro dos Mensageiros, Clarencio vai trazer para nós a respeito da chegada deles lá na crosta, depois quando eles vão para o campo para descansar. Então, a gente vai ver que a natureza está sempre envolvida. Sempre envolvida. Por quê? Porque é necessário, tá? É necessário a gente fazer essa conexão. Sabe aquele negocinho da gente, às vezes, se abraçar com uma árvore? Gente, eu já fiz isso uma vez de noite, eu e Thelma, numa praça, no meio de uma praça, numa rotatória, tinha uma pracinha. A gente se abraçou na árvore. O povo que passava fazendo a rotatória, ele ficava achando que a gente estava doido, né? Mas, enfim, é uma troca muito gostosa de energia. Vocês já fizeram essa experiência de abraçar a árvore? Tem uma das senhoras que fazem o reiki lá na Fraternidade, quando ela termina, ela vai e abraça a árvore. É para É a descarregar. troca de energia, Isso é muito bom, é muito gostoso, viu, gente? Façam isso. Colocar o pé na terra também é muito bom, na terra, na grama. De vez em quando eu falo com o Thelma, ó, preciso ir botar meu pé em algum lugar que tenha mato. Aí ele me leva para os parques aqui perto, me leva lá em cima, lá no Parque da Mangabeiras, ou então até mesmo aqui mesmo, aqui nos parquinhos aqui perto de casa mesmo, só para eu colocar o pé na terra. Eu estou precisando descarregar. Então, a gente precisa, viu, gente, dessa troca gostosa. Marcinho que vive aí num lugar muito bom, né, Marcinho? Cheio de coisa boa. Aqui tem um cara demais. Boa lembrança, né? Tem que abraçar as árvores aqui, né, gente? Boa lembrança. Lá em casa tem 3 mangueiras que eu gosto de abraçar. Só que agora tá um matagal que eu não consigo nem chegar na mangueira. É assim mesmo. O mar cresce muito rápido. Não, rápido demais. Com essa chuva, cresceu mesmo. Então é isso, meninos e meninas. Gratidão, viu? Desculpa hoje essa chegada aí meio conturbada, mas deu tudo certo, né? Marcinho falou muito bem do sol para nós. Gratidão, viu? E seu Luiz, então, semana que vem com família no plano espiritual. E aí a gente vai ver, inclusive, seu Luiz, tem umas questões no Consolador que falam sobre essa questão da família, da genética lá, muito legal, que é diferente do plano espiritual e do plano físico, muito, muito legal. É a questão, se eu não me engano, 35, 36, 37, do Consolador, tá? Eu vou confirmar e te mando no particular. Então é isso, viu, gente? Muito obrigada. E para fazer a prece final para nós, eu convido, então, a nossa matrona linda e maravilhosa aí, para fazer a nossa prece final aí, por favor. Agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Continuamos pedindo a vossa proteção e o vosso amparo. E também pedimos por todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram conosco e por todos os nossos irmãos que aqui não puderam estar. Sejamos sempre, Senhor, a luz, o sol na vida das pessoas que fazem parte da nossa vivência terrena. Agradecemos e pedimos que esse sol permaneça em nós para que nós possamos transmiti-lo a todos aqueles que necessitam. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, e a Deus nosso Pai. Agradecemos o amparo de todas as nossas famílias e de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês.